Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula. Bom, essa aula a gente vai apresentar para vocês aqui alguns conceitos introdutórios que nós julgamos importantes de serem conhecidos aqui na disciplina de temas transversais em educação. Pois bem, esses conceitos introdutórios que a gente vai apresentar para vocês aqui, basicamente são conceitos históricos, tá certo? E conceitos históricos que remetem lá à história da criação das legislações brasileiras, né? Então a gente vai ter um panorama geral para entender como que constituiu todas as constituições que já houve no Brasil de 1500 até então, né? Para a partir daí entender a lei que rege a educação do Brasil, que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, tá certo? Então vamos lá então. Então a gente sabe lá da história que quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, né, esses colonos europeus, a história então aqui do Brasil que começou com essa invasão, né, em 1500 e vem até o dia de hoje, essa terra ela teve então três momentos, né? O primeiro momento, que foi de 1500 até 1822, é o momento em que o Brasil é império. Desculpa, o momento em que o Brasil é colônia, né? O momento em que o Brasil é colônia de Portugal. Depois, em 1822, a gente se torna independente de Portugal. Aí nós temos o Brasil Império, né? Que vai lá de 1822, né? Até 1889. Quando o Brasil se torna, então, uma república. E aí, de 89 para cá, nós vivemos esse momento aí do Brasil República, tá certo? Então, nesses três momentos aí, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, cada um desses períodos foram marcados por diferentes contextos na legislação, por diferentes legislações que regulamentavam o Brasil. Então, eu vou apresentar essa primeira. Como vocês podem ver na tela aí, né, o período vai de 1500 a 1821, foi o Brasil colônia. Então, nesse momento, qual era a Constituição que nós tínhamos aqui no Brasil? Ora, nesse momento nós tínhamos aí uma Constituição que era chamada de Regimento de 1548, né? Olha o que a história diz acerca desse regimento aí de 1548. Esse regimento, né, do governo geral foi trazido para cá por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, e por seu caráter, o regimento pode ser considerado como a primeira Constituição do Brasil, porque ela organizava o Estado, né, e determinava o tratamento a ser dado a diferentes populações, como, por exemplo, a população indígena, né? Então, nesse contexto, a organização do Estado brasileiro, né, o seu regime, entre outras disposições, ele criava os cargos de governador, né, que foi mais tarde nomeado para governador-geral, ouvidor-geral, provedor-mor da fazenda, capitão-mor da costa. Nessa perspectiva, esse cara que era o ouvidor-geral cuidava da justiça, o provedor-mor das finanças, o capitão-mor das forças militares de mar e terra, né? Esse não foi o único regimento do Brasil colônia. Ao longo do período colonial, teve diversos outros regimentos, sendo o de 1677 o último conhecido. Então, basicamente, essa foi a legislação, né, que pairou no Brasil quando este ainda era colônia de Portugal. Depois nós temos um segundo momento em que o Brasil se torna independente, né? Um processo importantíssimo que a história fala dessa consolidação da independência foi quando a família real veio para o Brasil, né? Dom João veio para o Brasil fugindo de Napoleão, né? Isso aconteceu lá em 1808 e um pouquinho mais adiante, em 1822, o Brasil já adquire a sua independência, né? Em partes motivado porque essa família real veio para o Brasil. Então, nesse período aí do Brasil Império, nós tivemos uma primeira colônia, né, que já é a colônia do Brasil independente. Na verdade, é a segunda Constituição, perdão, né, tendo em vista que a primeira, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Agora o Brasil já se configura aí como um país independente, império, porém, né, independente de Portugal. Então, essa primeira Constituição, que foi aí... não vou dizer que ela foi promulgada, ela foi ortogada em 1824, tem uma diferença dos termos promulgado e ortogado, né? Promulgado quando há debate, quando há participação, por exemplo, de políticos que são representantes aí da sociedade em geral, e ortogado quando ele é imposto de cima para baixo. Então, após a proclamação da independência por Dom Pedro I, né, deu aí em 1822, o país passa por um importante processo de consolidação da independência, que, no entanto, foi melhor desenvolvida com o surgimento dessa Constituição, que foi 2 anos após a independência do Brasil, né? Já em 1824, e foi ortogada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824, entrando então em vigor no mesmo ano. Então perceba o caráter
Então perceba que essa Constituição, ela não foi promulgada, ela foi ortogada. Então, mais uma vez, perceba a diferença dos termos. Ortogada, quando ela é imposta de cima para baixo, e promulgada quando há participação de setores da sociedade, tá certo? Bom, dando continuidade, agora nós entramos em um outro momento, que foi o momento em que o Brasil agora se torna um país o quê? Independente, né? Um país republicano, já independente, porém republicano, né? Deixa de ser o contexto imperial, onde nós temos na liderança do país um imperador, um rei, né? E agora a gente passa para o regime republicano, onde o país é então agora gerido por presidentes, né? Então perceba, a nossa mudança para o regime da república se deu em 1889. Quem lembra, né, foi um contexto em que os militares assumiram o poder. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, né? Então, desde quando o Brasil se entende por país república, ele foi norteado aí por alguns golpes, né? Então, o Brasil deixou de ser império e passou a ser república também por um golpe militar, né? Lembrando aí que foi impetrado, né, como presidente primeiro do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, nesse contexto, agora a gente já teve uma série de outras constituições dentro do Brasil República, né? Então, perceba, lá, Brasil, colônia, aquele regimento que a gente falou. Depois, Brasil Império, né? Uma Constituição proclamada lá ortogada por Dom Pedro. E agora, já na Constituição de Brasil República, nós tivemos aí uma série de constituições. Essa primeira que a gente vai falar aqui é a segunda Constituição, né? Já na condição do Brasil independente, no entanto, é a primeira Constituição já do Brasil República. Ela foi agora aí, promulgada, né? Foi também ortogada, desculpa, em 1891. Então, essa segunda Constituição do Brasil, que é a primeira do Brasil República, foi ortogada nessa data aí, de 24 de fevereiro, né, de 1891. Então, ela gastou de 89 até 91, tá certo? Bom, e já a próxima Constituição, né, no caso aí a terceira Constituição, ela data de 1934, certo? Então, essa terceira Constituição do Brasil, que é a segunda do período republicano, foi a Constituição que vigorou durante menos tempo do país, ou seja, só até 37. Então ela foi de 34 a 37, né? Quando começa então o período que é denominado Estado Novo. Ela foi ortogada em 16 de julho de 1934 no governo do presidente Getúlio Vargas, né? Inspirada sobretudo na Constituição Alemã da República de Weimar. Então, assim, quando a gente tinha essa primeira república, essa primeira Constituição de 1891, ela tinha algumas características muito arcaicas, né? E quem modifica ela foi lá Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele quebrou lá com aquela República Velha, né? A República do Café com Leite. Nesse período que ele ficou no poder por 15 anos, que foi de 1930 a 1945, ele fez duas constituições. Então, essa primeira aí, do governo de Getúlio Vargas, que foi de 1934, ela foi bem progressiva, né? Ela garantiu votos para as mulheres, né? No entanto, garantiu direitos trabalhistas, né? Mas a outra Constituição, que também foi no governo de Getúlio Vargas, que é o caso dessa quarta Constituição de 1937, ela já foi uma Constituição mais retrógrada, né? Vários direitos foram suprimidos. Pra vocês terem noção que essa Constituição aqui foi tão retrógrada que ela, inclusive, tinha previsto lá a pena de morte, né? O Brasil já teve, inclusive, pena de morte prevista na sua Constituição, que é nessa Constituição de 1937, sobretudo por crimes políticos, né? Então, assim, duas constituições existiram aí na época, né, em que Getúlio Vargas foi presidente, nesse período maior aí, que foi de 30 a 45. Depois, né, nós tivemos aí a quinta Constituição, que foi a de 1946, né? Essa Constituição aí, ela vai substituir essa última Constituição que foi aprovada no governo de Getúlio Vargas. Foi uma Constituição, mais uma vez, progressiva, né? Ela foi promulgada aí, né, no governo de um militar, que é o Eurico Gaspar Dutra. Esse Eurico Gaspar Dutra, né, é um cuiabano, né? Então, assim, ele resgatou novamente a Constituição, né, derrubando essa última aí de Getúlio Vargas, que era muito retrógrada, né? E, de certa forma, foi até progressiva essa Constituição, né? Vários direitos populares foram novamente conquistados, né, com essa quinta Constituição aí de 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra. No entanto, na sequência, nós tivemos um outro golpe militar, né? Getúlio Vargas volta ao poder, depois lá de Eurico Gaspar Dutra, ele voltou ao poder em 1951,
suicida em 1954 e 10 anos depois o Brasil é vítima mais uma vez de um golpe militar, né? O primeiro foi lá quando o Brasil deixou de ser império, passou a ser república, e agora o Brasil recebe um novo golpe militar em 64. E aí, tendo havido esse golpe militar em 64, 3 anos depois, os militares precisam fazer uma modificação nessa Constituição para tentar validar os efeitos retrógrados que houve durante o regime militar. Então, assim, essa Constituição ela foi rasgada diversas vezes, né? Houveram muitos atos institucionais, conhecidos como os AIs, que foram sendo incorporados a essa Constituição. O regime militar teve um total de 17 atos institucionais. Os mais impactantes foram os 5 primeiros, e o mais impactante foi o AI-5, né? Que aboliu o habeas corpus, que era a possibilidade de alguém procurar um advogado para se defender. Então a pessoa não tinha o direito nem de se defender, né? O Estado simplesmente tinha um poder absoluto. Ele achou que você era um bandido, ele simplesmente lá te prendia e a família não podia recorrer de nenhuma forma, né? Então foi um momento muito retrógrado, né? O momento em que nós vivemos essa Constituição aí de 67. E depois nós tivemos a Constituição que vigora até os dias atuais, que é a Constituição de 88, né? Então finalizado aí o regime militar em 65, em 88, né? Surge aí uma nova Constituição, né? Essa Constituição, então, marca aí o início de um período progressivo, né? Essa Constituição ela foi promulgada aí pelo então presidente José Sarney, né? E ela vigora até os dias atuais, tá certo? Então esse aí foi o histórico que a gente apresentou, basicamente sobre as Constituições. Por quê? Porque a partir dessas Constituições, nós conseguimos entender algo que está dentro delas, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então perceba que a tramitação da primeira LDB, ela trata aí nos anos de 1940 a 1960, ou seja, já no período do Brasil República. Então, quando a gente estava lá no Brasil Colônia, Brasil Império, nós não tínhamos uma legislação que se preocupava especificamente com a educação. Isso aí só surge agora no Brasil, o quê? Do Brasil República. Então, quando houve esse diálogo aí sobre essa questão de como é que seria redigida essa parte da Constituição que vai dizer algo aí sobre a educação, havia então dois grupos que procuravam protagonismo para conceber esse texto inicialmente. Então, como diz aí o texto, então dois grupos disputavam qual seria a filosofia, né, que estaria por trás dessa nova LDB. Então, de um lado estavam aqueles que eram chamados de estatistas, né, e esses estatistas estavam ligados principalmente aos partidos de esquerda. Então, eles partiam do princípio de que o Estado precede o indivíduo na ordem de valores e que a finalidade da educação é preparar o indivíduo para o bem da sociedade. Defendiam que só o Estado deve educar. Então, nesse contexto dessa defesa desse grupo aí, as escolas particulares podiam até existir, mas com uma concessão do poder público. Do outro lado da disputa do poder, havia um grupo que era denominado de liberalistas, né? E eles estavam ligados aí aos partidos de centro e de direita, e sustentava que a pessoa possuía direitos naturais e que não cabia ao Estado garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. E a educação é um dever da família, que deve escolher dentro de uma variedade de opções de escolas particulares, né? E ao Estado caberia a função de traçar as diretrizes do sistema educacional e garantir por intermédio de bolsas o acesso às escolas particulares para as pessoas de famílias de renda fixa. Então olha que interessante, gente. Então, os textos iniciais que tramitavam sobre a Constituição da LDB trazia esse cenário distinto, né? Um grupo atribuindo responsabilidade do Estado para a educação e o outro grupo dizendo que não, o Estado ele tinha que simplesmente respeitar, né? E a educação deveria ser particular e o Estado ia oferecer uma ajuda financeira para essas famílias que não tivessem condição de sustentar os seus filhos em escola particular, né? Então, na disputa que durou cerca de 16 anos, as ideias dos liberalistas se impuseram sobre os estatistas na maior parte do texto, que foi aprovada pelo Congresso, né? Então, a atual LDB que nós temos, ela é datada aí de 1996, né? Então, esse texto foi aprovado em 96 e ele é resultado de um longo debate, né? Que durou cerca de 8 anos, que foi de 88, né? Quando surgiu essa nova Constituição que temos, até 96. Então, a partir desse evento aí, dessa 11ª ANPED, entre duas propostas distintas. Então, a primeira, que era conhecida como Projeto Jorge Reis,
foi o resultado de uma série de debates abertos com a sociedade. Foram organizados por um Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, né? E foi apresentado na Câmara dos Deputados. E a segunda proposta foi elaborada por senadores Darcy Ribeiro, Marcos Maciel e Marício Correia, em articulação com o Poder Executivo através do Ministério da Educação. Então, a principal divergência até então era em relação ao papel do Estado na educação. Então, enquanto a proposta dos setores organizados da sociedade civil apresentava uma grande preocupação com os mecanismos de controle social do sistema de ensino, a proposta dos senadores previa uma estrutura de poder mais centrada na mão do governo. Então, apesar de conter alguns elementos levantados pelo primeiro grupo, o texto final da LDB se aproxima mais das ideias levantadas pelo segundo grupo, que contou com forte apoio do governo FHC nos últimos anos de sua tramitação. Então, mais uma vez, mostrando aí que o capitalismo, né, que o liberalismo, ele tem tido muita influência no nosso sistema de governo desde sempre, tá certo? Então, em 2017, houve um projeto de lei que foi proposto pelo senador Wilder Moraes, que deu origem a essa lei aí, 13.490, que alterou o texto da LDB, permitindo que pessoas físicas e empresas possam direcionar doações e pesquisas a outros setores, né, específicos das universidades, tá certo? Então, assim, algumas referências bibliográficas. Então, nós achamos importante que vocês entendam esse contexto de como surgiu a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas, inserido num contexto maior, que é toda essa história aí das legislações do nosso país, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.